Bom dia, meu nome é Alberto Shimahara, eu sou um dos engenheiros de aplicação na OpenCAD e serei o apresentador desse webinar sobre geração de código para STM32. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Temos o Thales, do marketing, e a Fernanda Felipe, da equipe de engenharia. Então, eles são o nosso suporte neste dia. Alguns avisos antes de começarmos. Os microfones de vocês ficarão em modo mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês podem também utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões das perguntas, né? E as que forem mais recorrentes eu responderei por voz. A apresentação terá duração de 45 minutos, com cerca de 5 minutos ao final para eventuais dúvidas. Esse webinar ele será gravado e vocês receberão o link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada deste vídeo estará disponível em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Sabemos que todos que estão participando deste webinar e neste período, né, de quarentena, buscamos mais conhecimento para melhorar nossa qualificação profissional, entre outras coisas. Então, uma das dicas que nós temos para vocês é acesso ao nosso curso online, que é o OpenCAD University. No final eu coloco uma apresentação para vocês. Dentre os cursos existe um gratuito, né? Ele é um introdutório ao conceito de Model-Based Design, que eu vou abordar um pouco aqui, né? O pessoal de suporte vai colocar os links aqui do caminho para vocês poderem acessar, tá? Ao final do webinar, eu peço que vocês respondam a pesquisa de satisfação. São apenas 6 questões, é uma coisa rápida, não vai tomar nem 1 minuto ou mais do seu tempo, tá? Isso serve para que nós possamos utilizar para melhorar nossos webinars, né? E caso vocês tenham sugestão de assuntos, por favor, coloquem lá nas sugestões o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de saber de aplicação de MATLAB, né? Coloquem lá para que possamos trabalhar nesse assunto e colocar como um webinar futuro. Vamos começar então? Bom, nosso foco hoje é gerar código para STM32. Né? Então, como eu pegar uma ideia, pegar um conceito ou um algoritmo, né, e colocá-lo em prática, né? Gerar uma realização dessa ideia ou desse conceito que eu aprendi, que eu estou estudando, né, ou que eu desenvolvi. Tá? Essa é uma ideia que nós vamos tentar ilustrar hoje. Tá? Nosso foco é em MATLAB. Né? MATLAB é uma aplicação de computação técnica. Né? Então, ele é altamente empregado na indústria, é uma linguagem de programação de alto nível, né? Para nos auxiliar a desenvolver algoritmos. Então, computação numérica aliado a análise e visualização de dados. Né? Para trabalhar esses dados, em algumas situações eu preciso de ferramentas adicionais, ou processamento de sinais, estatística, otimização numérica ou matemática simbólica, que no ramo da engenharia a gente chama das aulas de cálculo, né? E álgebra linear. Né? Em algumas situações esses dados também podem ser trabalhados como imagem,
né? E o MATLAB consegue ter essa capacidade de desenvolvimento, né? Além de ser a base para todos os produtos da Matrox. A Matrox é a desenvolvedora do MATLAB, né? Simulink, ele é um produto adicional ao MATLAB, né? A ideia do Simulink é eu me possibilitar, né, gerar modelamento físico, gerar código automático, poder verificar e validar os modelos que eu vou aplicar o conceito de Model-Based Design ou desenvolvimento baseado em modelo, né? Esse modelamento, né, eu posso aplicar sinais digitais, sinais analógicos ou mistos, né? Tanto tempo discreto como tempo contínuo, né? Ou simplificando, eu poder trabalhar com um sinal analógico ou trabalhar com um sinal digital, né? Em algumas situações, ambos, né? Posso aplicar conceito de ponto flutuante, que é o quê? MATLAB é um software de computação numérica, né? Então, ele me possibilita usar todo o recurso de variável que eu possuo. Então, o ponto flutuante seria a quantidade de casas após a vírgula, né? E em algumas situações, quando eu vou para um hardware, por exemplo, né, eu não consigo trabalhar com todas essas casas. Eu tenho que diminuir a quantidade de pontos, né, decimais, para tentar fazer com que o meu hardware trabalhe mais rápido, tá? O que é interessante do MATLAB e do Simulink, ele é uma arquitetura aberta e eu posso estender suas capacidades, então eu posso desenvolver algoritmos dentro do MATLAB e do Simulink e poder adicionar isso à minha aplicação, ao meu desenvolvimento. Então isso é uma grande sacada assim do MATLAB, que é poder estender as suas capacidades, tá? E poder gerar código, né? Gerar um código para um DSP, para um microcontrolador, um FPGA e até um PLC. Para essa aplicação, né, eu preciso de algumas vezes de suporte matemático ou suporte de algoritmos, né? No MATLAB, nós chamamos esse suporte dessas ferramentas de toolbox. Então, se eu quero fazer estatística, eu vou usar o Statistics Toolbox. Eu quero fazer modelagem simbólica, as aulas de cálculo, álgebra linear, eu posso usar o Symbolic Math Toolbox, né? Quero processar sinais, Signal Processing. Processar imagem, Image Processing. Quero trabalhar com Deep Learning Toolbox. Respectivamente, eu tenho no Simulink. Simulink é um esquema de diagrama de blocos, né? Então, ele tem o nome de block sets, né, ou conjunto de blocos, né? Ele vai me permitir com que eu tenha suporte a controles, modelamento físico, hidráulica, mecânica, elétrica, né? A gente vai ver webinars aí mais no decorrer do ano para isso, tá? Ou sistemas de comunicações. Eu quero trabalhar com 5G, que é um tema da moda agora, né? Então a Matrox desenvolveu o 5G Toolbox, né? Eu tô mais para LTE, que é outra versão. Eu tenho o LTE Toolbox, tá? Isso vai me agregando algoritmos, eu vou agregando soluções ao MATLAB, ao Simulink, né? Isso vai me permitir com que eu dê o que a gente chama de um passo adiante. Eu não preciso me preocupar com o algoritmo básico que essas toolboxes já têm, né? Eu me preocupo em que aplicar a base e melhorar o meu ambiente, o meu algoritmo, tá? Na maioria dos meus webinars, eu disponibilizo os códigos que eu usei dentro do GitHub, tá? Segue aqui o meu e-mail também, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram encaminhar posteriormente, tá? Para quem não conhece GitHub,
ele é uma plataforma de controle de versão, né? Então, o GitHub, né, possui contas pagas e contas gratuitas. Tá? Então, github.com. A ideia de você poder trabalhar com o GitHub é eu poder trabalhar colaborativamente, né? Então, todas as pessoas que eu habilito ou entram no meu feed aqui do GitHub vão poder ter acesso aos códigos e os conteúdos nele, poder gerar comentários e assim por diante, tá? Então, é uma forma de trabalhar colaborativamente e nós conseguimos eliminar aquela problemática que nós temos, por exemplo, versão 1, versão 2, versão 3, versão final, tipo, versão final agora vai, né? É como se fossem nossas aplicações de TCC e assim por diante. Então, dentro do GitHub, todos vão trabalhar com a mesma versão, né? E vão poder estar atualizados com o que acontece e poder comentar sobre isso, né? Como eu falei, tem contas públicas e contas pagas. As contas públicas acesso para qualquer um, como diz o nome, e as pagas você pode habilitar quem tem acesso ao conteúdo ou não, certo? Falando um pouco de Model-Based Design, né? A gente vê aqui 4 itens principais, que são pesquisa, desenvolvimento, implementação e V&V, que é verificação e validação contínua. Normalmente o que nós vemos, ou mesmo quando nós estamos na academia estudando, nós fazemos as coisas todos como se fossem itens separados, né? Mas a ideia é que ela seja contínua, né? Uma interligada com a outra, né? Que é onde nós vemos a aplicação das setas aqui, que elas são bidirecionais, né? Então, quando estamos na academia, normalmente estamos aqui, ó, no ramo da pesquisa, né? Então, eu tenho dados, eu quero modelar, né? E quero desenvolver um algoritmo, tá? Então, vira um ciclo dentro da pesquisa, né? Normalmente, quando nós estamos na academia, eu só vou aplicar o desenvolvimento desse algoritmo quando normalmente eu vou ou para uma iniciação científica, ou eu vou para uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, né? Que eu vou me preocupar em aplicar esse algoritmo, né? Desenvolvê-lo, né? E implementá-lo. No desenvolvimento, aí eu vou me preocupar, em que lugar que eu vou aplicar, que seria o ambiente, né? O que eu vou conectar no sistema ou no meu hardware para poder verificar o que está acontecendo no ambiente e melhorar o algoritmo que eu fiz lá na pesquisa, né? E em muitas situações, como é que eu vou implementar isso, né? Como que eu vou gerar código, né, para colocar num hardware, que é o nosso caso de hoje, né? Então, e a partir do meu desenvolvimento, né, eu levantar requisitos. No caso eu vou usar um LED, ele vai ter que pescar a 1 segundo para poder ter visualização, né? Ou se a gente pensar num veículo ou principalmente veículo elétrico hoje, como é que eu consigo monitorar o estado de carga da minha bateria, né? Se alguém é de aeronáutica, como é que eu consigo pegar o sensor de altura e realmente ele estar a 10.000 pés, por exemplo, de voo, tá? Esses são requisitos que o meu sistema, o meu algoritmo, né, baseado nos componentes físicos, vão ter que me retornar. Né? Então, a ideia, o conceito de Model-Based Design é que ele sempre seja um fluxo contínuo. Né?
eu conectei aqui, pensei no ambiente, pensei no meu componente, testei o algoritmo, não funcionou. Volta para a pesquisa. Ou fiz o desenvolvimento, o requisito existente para o componente, né, não é habilitado, tá? Então eu tenho essa necessidade, certo? Só um minuto. A ideia de Model-Based Design, né, nós vemos muito essa ilustração na engenharia, que é o conceito V de desenvolvimento, né? Então, eu tenho aqui desde requisito, aqui em cima, né, até o teste de aceitação, que seria o que? A entrega, né, do meu sistema, do meu hardware, do meu aparelho, né, do meu desenvolvimento lá no final. Então, eu consigo ter uma visão desde simulação até produção, né? Passando o quê? Eu tenho um requisito, eu vou especificar o que eu vou usar, vou desenvolver o componente, gerar o código, embarcar no hardware, vou testar, gerar a integração dele com componentes reais e gerar a entrega, né? Então, eu consigo ver que todos esses componentes, ele segue esse fluxo, mas vocês podem ver que eu posso retornar. Do teste de integração, testei o sistema aqui via hardware in the loop, né? Vou ter que voltar para a especificação do sistema, porque o componente não funcionou corretamente ou não teve a performance desejada que eu queria, né? Então, a ideia de ser Model-Based Design aplicado ao V, né, é poder gerar esse retorno e essa verificação contínua, né, do meu produto, né? A ideia também é diminuir o recall, né? Então, testar mais, né, para consertar menos, tá? E o MATLAB, né, me permite isso, eu estar em todos os pontos do V e eu poder verificar esse desenvolvimento, né? Como nós estamos aqui focados em geração de código, né, as ferramentas que efetivam isso, né, principalmente para embarcados, são os que a gente chama de coder, né? Então, eu tenho um MATLAB Coder, né, que ele me fornece o suporte à geração de código a partir de MATLAB, né? Em versões anteriores a 2018, né, eu não conseguia portar um código que eu gerei no MATLAB, né, para ser embarcado. Eu só conseguia gerar código C desktop, né? Para quem é da área, código C desktop tem algumas estruturas que são totalmente diferentes de código para ser embarcado em hardware, né? Então existia um problema nesse tipo de integração, tá? A ideia também é que em algumas código para ser embarcado, inicialmente eu só tinha suporte ao Simulink, né? Só que em algumas situações existem algoritmos que funcionam melhor em MATLAB, né? E do que em Simulink, ou são mais fáceis de construir no MATLAB do que Simulink. Então a Metrox habilitou, gerou um produto que é o MATLAB Coder. A ideia é que ser portável é que ele seja embarcável no hardware, né?
Outra coisa também é que como ele é mais compacto, né, código embarcado tem essa especificidade, né, eu posso aplicar ele dentro do desktop, um código desktop, né, ele ser mais enxuto, né, ou eu gerar uma biblioteca, tipo uma DLL, por exemplo, né. Simulink Coder, que me gera código a partir do Simulink. A ideia é eu gerar uma prototipagem rápida e gerar aplicações do tipo Hardware in the Loop, né. Aplicações do tipo Hardware in the Loop é validar virtualmente um componente físico, no caso um microcontrolador, né? E o microcontrolador vai ter a sensação de que está, por exemplo, no carro, mas ele não está, é tudo virtual, né? Então, a ideia de testar, né, é validar esse tipo de aplicação, né? E hardware in the loop normalmente são máquinas em tempo real, tá? Então, virtualmente eu estou no conceito de geração de código, tá? Outra ferramenta é o Embedded Coder, que me gera código otimizado e ferramenta para produção. O que seria ferramenta para produção? Eu já gerar um código que já posso embarcar num hardware, né? E ele já está pronto para gerar uma série de produtos em cima desse mesmo código, tá? Então eu vou poder ter aplicações embarcadas, vou poder trabalhar com microcontroladores, DSP, tanto ponto fixo ou ponto flutuante, tá? Poder fazer verificação de código, tá? A gente não vai falar disso neste webinar, né? E também me permite gerar suporte a target, ou seja, um hardware específico, né? Como é o caso de hoje, que é um STM32. Tá? Então a ideia de gerar código é o quê? Poxa, eu posso pegar esse código que eu desenvolvi, né? E eu vou aplicar ele numa solução que seja desktop, poder executar esse código em tempo real, num hardware de prototipagem, como é o caso de hoje, né? Ou um hardware in the loop, né? E executar esse meu algoritmo dentro de um processador embarcado, num hardware de definição, né? Eu vou sair do mundinho desktop e eu vou ter uma solução totalmente aplicada dentro do meu processador. Tá? Model-Based Design vai me fazer o quê? Eu gerar uma especificação que seja realmente executável, né? Eu vou desenvolver com simulação, né? Então, menos erro e acerto, tá? Eu vou poder implementar a geração de código e poder verificar e validar continuamente o meu algoritmo, o meu componente, tá? A ideia disso é eu poder inovar, ou seja, eu poder fazer o desenvolvimento de uma forma mais rápida, poder fazer estudos de causa e efeito, né? Cenários, isso funciona, isso não funciona, né? Gerar diferencial de mercado. Né? Qualidade é tentar minimizar a quantidade de erros, né? Minimizar a quantidade de erro de código manual. Né? Então, se eu escrevo código, por exemplo, dentro da IDE do STM32, que é o Cube, por exemplo, eu mexo um pouco. Se a gente comparar com a Fernanda, que está me auxiliando aqui no webinar, por exemplo, ela manja zero. Então, se ela começar a escrever em relação à minha pessoa, ela pode ter mais erros como fala? Mais erros de função, né? Ou erros de código mesmo, tá? E tentar diminuir falha de comunicação. Né? Então, o GitHub com qual versão que você está trabalhando? Eu estou na versão 10, né? E você está na versão, poxa, eu estou trabalhando na versão 5 ainda. Então, pô, ele está 5 versões atrasadas da minha, tá? Então, e também diminuir custo, né? Eu quero reduzir custo lá na frente de recall, por exemplo, reduzir testes, por exemplo, prototipagem física, né? Pensa, por exemplo, uma Embraer, toda vez que ela tivesse que fazer um avião, ela tivesse que fazer 10 aviões. Impossível. Né? O primeiro protótipo já tem que sair voando. Né? E que é o que a gente fala também é ser funcional
na primeira tentativa. E o conceito de Model-Based Design me permite isso, tá? Novamente, se precisarem dos arquivos, ou me mandam um e-mail, ou tiver alguma dúvida mais específica, ou acessa lá o GitHub e pega os códigos, tá? Para vocês poderem trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui com hardwares da ST Microelectronics, né? Então, o suporte hoje para ST Microelectronics é para as placas Discovery e Núcleo, né? Eu tenho que agradecer aqui o pessoal da ST Microelectronics, o Bruno Montanari, né, que me cedeu a placa para poder gerar este webinar aqui para vocês e mostrar essa funcionalidade do MATLAB, do Simulink para geração de código para esse hardware, né? Então, temos suporte para Discovery para placas F4, que são Cortex M4, né? STM32F7, que são Cortex M7, né? E as placas núcleo, né? Então temos duas fotinhos aí, né? Para vocês trabalharem. São placas que nós chamamos de baixo custo, né? Elas têm grande potencial de aplicação, né? Podem ser amplamente empregadas em soluções de IoT e outras, né? Especificamente para este webinar, eu estou usando uma STM32F746G, né? Ou NG, né? Para quem tem uma placa atualizada, né? Ela é uma placa com suporte a ARM Cortex M7, né? Ela possui uma tela touchscreen, né? Possui as conexões para câmera, micro SD, duas portas USB, posso conectar a Ethernet, né? Ela possui suporte para Arduino Uno, né? Para você poder interagir ou gerar as conexões de uma forma mais fácil, tá? Então, ela auxilia nesse tipo de aplicação. Deixa eu ver se eu consigo ligar minha câmera aqui, só para vocês terem uma ideia da placa. Deixa eu ligar aqui. Então, essa é uma STM32F7 que eu estou trabalhando, né? Se vocês olharem aqui, isso aqui é um Shield Arduino, tá? Então, eu estou aplicando o Shield Arduino numa placa STM32. A ideia aqui também é o quê? Se o Arduino, por exemplo, o Uno, no caso, que isso aqui não comporta o meu tipo de algoritmo, eu tenho mais processamento, né? Eu necessito de mais processamentos, eu posso vir para uma STM32 e poder aplicar esses mesmos shields aqui, neste hardware, né? Então, ele tem, nesse caso aqui, uma placa Ethernet. Deixa eu pegar a caneta aqui. Né? Deixa eu apontando aqui com pointer. Deixa eu ver. Coordenação motora. Né? Eu tenho aqui uma porta Ethernet. Aqui está o meu Shield Uno, né? Aqui eu tenho duas entradas auxiliares, né, que são de áudio, tá? Tenho saída aqui para um speaker também, tá? SD e um suporte aqui para câmera também, tá? Fora as portas analógicas e digitais que eu estou aplicando, tá? Outra coisa interessante também que a gente não tem como aplicar agora, mas eu tenho aqui uma tela touchscreen, né, que eu posso gerar aplicações mais interativas lá para frente, tá? Infelizmente nós não vamos ter tempo de mostrar isso aqui agora, né? Porque a ideia é ser um webinar instrutivo, tá? Então uma plaquinha bem bacana, bem poderosa, tá? Se alguém perdeu alguma coisa, GitHub, meu e-mail. A ideia aqui de suporte à geração de código, né? Eu tenho lá o MATLAB, Simulink, MATLAB Coder, Simulink Coder e Embed Coder, né? O que esse suporte me dá, tá? Eu tenho suporte, pacotes de suporte de hardware, onde a Matrox já
desenvolveu para a gente todo o pacote de suporte. Então, por exemplo, Alberto, eu preciso puxar a IDE. Não, você não precisa puxar a IDE. Tá? A Metrix se encarrega de ter um ponto de recuperação onde você vai lá, clica em instalar, né? E ele vai puxar todos os pacotes de suporte. Então, a IDE, os blocos, né? E vai se encarregar de fazer a instalação. Tá? Então, você não precisa se preocupar em procurar a IDE correspondente para a versão que você está trabalhando no MATLAB, correto? Então, se tudo correr bem, você vai ter um pacote instalado e vai estar um botãozinho lá de instalado, verdinho ali para você, como que está aqui na minha imagem, né? Bem aqui, tá? Então, isso vai me garantir o quê? Poxa, eu não vou precisar abrir a IDE para gerar código e poder embarcar tudo e falar onde está a porta tal, eu vou usar a porta analógica, vou usar a porta digital, eu quero usar o microfone, eu quero usar a câmera, por exemplo. Tá? Então, instalado o pacote, né, ele vai me habilitar o Library Browser, onde você vai ter o suporte para o hardware específico. No caso que eu tenho como Discovery, eu só tenho as placas Discovery. Né? Se eu puxar o suporte para a placa núcleo, eu vou ter aqui adicionalmente a STM Electronic Núcleo Boards. Tá? No meu caso, eu vou estar trabalhando com a 46G, então se vocês olharem, ó, eu tenho acesso a porta analógica, eu defino a porta, ao microfone, a saída de áudio, posso ler o pino digital, né? Posso também usar, no caso, uma I2C, se eu quiser usar outros tipos de aplicações, tá? Posso mandar dados via minha porta Ethernet, então posso mandar pacotes de comunicação, tá? Então, o STM32 que ele faz uma leitura e eu posso mandar isso para o SingSpeak, por exemplo, da Metrix, que é a nossa plataforma de IoT nuvem da Metrix, tá? E você vai poder usar esse envio de mensagem, por exemplo, tá? Bom, vamos lá para o nosso exemplo. Nós usamos aqui o primeiro exemplo da Metrix para gerar código. Ele é um exemplo de piscar LED, como todas as aplicações, Arduino, NXP, é a mesma coisa que para STM. Né? A ideia aqui também é que ele seja auto-ilustrativo, porque eu vou gerar código e eu vou fazer isso aqui na frente de vocês. Então, se eu pego um modelo maior, ele demora um pouco mais. Tá? Mas a ideia, o conceito vai ser, para todas as aplicações vai ser o mesmo. Tá? Então, eu tenho um modelo. Deixa eu abrir o modelo aqui para vocês. Nesta demo específica, eu estou trabalhando com a 2019B, a gente já está na versão 2020A, tá? Mas como eu já estava trabalhando nessas apresentações antes de mudar a versão, né? Eu estou com a 2019B antes que alguém pergunte. Então, a ideia aqui seria o quê? Eu tenho minha biblioteca de blocos. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu tenho os blocos comuns do Simulink, que eu vou pegar o source, e eu vou pegar um Signal Generator, bem aqui, correto? E eu vou lá no meu suporte do STM, que no meu caso é o 46G, tá? E vou escrever no meu pino digital, correto? Olhando aqui no meu modelo, né, eu tenho o meu gerador de pulso,
que eu vou fazer o que? Eu tenho uma onda, né, quadrada, né, amplitude 1 num período de 10 e o tamanho do meu pulso de 5, né, que ele vai, eu quero que ele pisque meu LED a cada 1 segundo, correto? Poxa, Alberto, mas onde que você definiu isso? Tá? Neste caso, para mostrar essa parte de integração de desenvolvimento, tá, eu criei um conjunto de requisitos com o Simulink Requirements. Então, eu vou vir aqui. Vamos lá. Eu tenho um editor de requisitos, né? Aqui. Então, a ideia eu poder, a partir de um requisito, né, eu poder falar assim, poxa, o Alberto está trabalhando com LED, a Fernanda vai trabalhar com a controle de motor, né, e o Muniz vai trabalhar com a geração da interface gráfica, né. Como é que eu sei que o Alberto gerou o modelo do piscar o LED? Tá? Como é que eu sei que a Fernanda gerou o controlador do motor elétrico e como que eu sei que o Muniz gerou a interface. Tá? Eu vou gerar requisitos para esses componentes, para esses algoritmos, tá? Limitações ou regras. Tá? Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu quero que ele gere um LED verde, ative o LED verde, né? E ele pisque a cada 1 segundo. Tá? Então, eu gerei aqui uma documentação. Ó, construir um sinal no LED verde que pisca a cada meio segundo e desliga a cada meio segundo periodicamente, né? A amplitude, tá? Por exemplo, né? E eu venho aqui e eu vou mudar aqui, certo? Então, se vocês olharem aqui, tá vendo que eu tenho um link? Ele tá no Pulse Generator, tá? Então, o que que esse link faz? Ele vai fazer um link automático e eu vou falar assim, cara, tá vendo aqui, ó? Ele tá implementado. Então eu tenho um requisito 2 que ele foi gerado, ele foi vinculado em algum lugar. Eu consigo achar aonde que está. Então se eu clico aqui, ó, no gerador de pulso, ó, ele sinaliza aqui. Se eu olho o bloco também, se vocês olharem aqui, eu tenho uma anotação aqui no cantinho, né? Isso quer dizer que ele tem um requisito pendurado nele, né? Então eu posso ver um requisito e falar, ó, mostre, ó, né? Então quando eu vinculo o meu requisito aqui, tá, no objeto, tá, eu consigo saber que ele foi implementado, ele me dá um avisinho lá no meu gestor de requisito. Cadê ele? Tá do lado de cá. Então, por exemplo, eu quero observar o LED, né? Conexão do LED, certo? Então a ideia é que eu selecione aqui, venha aqui no meu modelo, lado direito do mouse, aqui está mostrando pro lado de cá. Só um minutinho aqui que ele está jogando pro meu lado esquerdo. Deixa eu ver se eu jogo pro meu lado. Só um minutinho. Bom, eu não vou conseguir mostrar isso aqui agora direito. Mas a ideia é que eu consiga vincular. Eu vou gerar um link aqui. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui, um minutinho só.
Eu vou duplicar minha tela só para vocês poderem ver o processo. Modelo. Ó, meu modelo. Meu requisito tá... Opa. Vamos ver se agora vai. Meu requisito está selecionado ali. Eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse. Tá pulando aqui de volta ainda. E vou falar para ele vincular no requisito selecionado. Se vocês olharem aqui, ó, gerou aqui para mim também o meu vínculo com requisito. Se eu clicar aqui, ó, LED Connection, certo? E no meu editor de requisito, ó, virou implementado. Isso me ajuda bastante a poder localizar. Tá certo que a gente só tem 2 blocos, mas a partir do momento que meu modelo começar a crescer, né, isso aqui vai me ajudar bastante. Né? Então, eu posso gerar um report. Ele vai me gerar uma documentação dos requisitos e os vínculos existentes nele. Tá? Deixa eu só... Generate report. Legal. Enquanto ele gera o report ali, a gente volta aqui pro... Vamos ver se eu consigo voltar para o meu modelo. Meu modelo. Poxa, Alberto, mas legal. Você colocou os blocos ali do STM32, você colocou um gerador de pulso, mas onde que você sabe que o modelo vai pegar o gerador de código corretamente? Né? Para quem tem versões antigas do MATLAB, você tem que vir via configurações. Tá? Então você vem aqui, Model Settings. Tá? Nas versões atuais do MATLAB você tem a componentização de hardware, né? Você vê as abas ali, então é uma forma mais fácil de trabalhar, porque algumas coisas ficavam escondidas e você não sabia onde é que estava e tinha que ficar procurando. Tá? Então a Matrix facilitou isso nesse sentido. Clico aqui no Hardware Settings. Ele vai abrir a mesma ferramenta que eu fosse lá nos Configurations, tá? Enquanto ele abre aqui, eu vou mostrar para vocês o que resultou do relatório. Ó, ele me gerou um documento do Word, tá? O autor, o dia que eu gerei o report, no caso hoje, tá? O que eu tenho de conteúdo dos requisitos, né? E aqui ele me fala a descrição que eu botei lá, a implementação, né? A descrição do requisito, ó, no caso aqui, ó, funcional, tá? E onde que está o link, ó, tá vendo? Né? Posso colocar também uma justificativa por que eu fiz isso, né? Então é uma documentação bem legal para a gente poder ajudar a você desenvolver ou procurar, tá? Eu tenho outro aqui que é um requisito informativo, né? Ó, abrir o OpenLED, abrir uma configuração do modelo, gerar o build, tá? A mesma coisa para escrever no pino digital, certo? Né? Então
o que isso aqui vai me ajudar? Vai me ajudar quando eu estiver lá na reunião. Ah, Alberto, você fez o que você tinha para ser desenvolvido? Fiz. Está vinculado no link, eu tenho a documentação aqui para provar que ele está feito. Voltando aqui para o modelo. Eu vou lá na implementação de hardware, escolho a placa que eu quero, estou trabalhando no meu caso aqui, né? Se fosse a F4, se fosse a Núcleo, se fosse o Arduino, que vocês estão olhando ali, especifica a sua placa, né? O que vai acontecer? Como eu já pré-instalei o suporte, ao escolher a placa que estou trabalhando, né? Automaticamente vocês vão ver aqui, tá vendo? Ó, device vendor, ARM, tipo ARM Cortex, no caso o hardware, tá? Então, se eu quiser trabalhar com limitação do número de bits, eu poderia estar mudando aqui, mas nesse caso aqui ele é fechado. Tá? Outras informações adicionais. Se eu vou habilitar o clock, né? Qual que vai ser o hostname? No caso está padrão, mas eu poderia colocar um nome aqui meu. Né? Vou habilitar o I2C, né? Qual que é o pino? Né? Qual que é a velocidade dele em hertz? Né? O SPI ou o SCI. Se eu vou trabalhar em módulo externo para fazer processor in the loop, ó, vou trabalhar na porta com 20, tá? E assim por diante. Então, isso me permite poder gerar o meu código já com suporte, eu não preciso fazer nada, tá? Mesmo aqui em Code Generation, né? Aí aqui eu posso trabalhar com otimizações, o report, né? Então eu quero que ele automaticamente já, após a geração de código, ele já me mostre o report, tá? Então eu venho aqui, geração do report, tá? Quero que eu abra automaticamente, tá? Então eu vou vir aqui, apply, ok? Né? E eu vou vir aqui e vou dar um build desse meu código aqui. Então, deixa eu abrir a câmera aqui. Eu vou desenvolver, vocês vão ver que eu vou aplicar o meu código, tá? Dentro, e vocês vão ver a placa sendo acionada para gerar o código aqui. Então eu vou dar um build, deploy start, ou seja, ele vai gerar o código, embarcar e já vai inicializar a placa para ela funcionar automaticamente. Então, quando a placa for acionada e eu estiver gerando código, vocês vão ver que esses LEDs aqui, principalmente esse vermelho, vai começar a piscar, ou seja, que ele vai estar recebendo a informação. Tá? Se vocês notarem também, dentro do seu modelo, tá? Vocês vão ver aqui no canto esquerdo que ele vai estar building. Tá? Outra forma de saber a interação, porque ele é um código automático, o que está acontecendo, né? O que está havendo, vocês vão ver que tem aqui o View Diagnostics. É uma janelinha que você vai poder abrir e ele vai correr o que está acontecendo no seu desenvolvimento, na sua geração. Né? Quem está fazendo a operação de geração de código são os TLCs, que são os Target Language Compiler, né? Que são os suportes de geração de código. Tá? Então, a ideia aqui, ele está indo lá no Target Language Compiler, ou seja, são as instruções que estão fazendo que ele vai pegar a ferramenta GNU, né, para processadores ARM. Né? O que mais que ele está fazendo? Ele vai começar. Quem que ele vai ter que compilar? Vai lá no modelo STM32, GDiscovery Getting Started, né? E ele vai fazer um gmake, né? Gerar o código para ser embarcado lá dentro. Tá? Então ele está fazendo essa chamada, está fazendo o invoke da placa, ó, começou a piscar aqui, ó, né? E está gerando o, o código, né? E aqui no final ele vai me gerar o report,
que vai ser um HTML, né? Ou seja, eu quero ver o código funcionando, né? Vocês podem ver que agora ele já está com o meu LED verde piscando. O que eu fiz? Apliquei aqui o meu shield Arduino, né? Porque a plaquinha é bem aqui, só tem esse LED aqui do lado. Eu ativei nesse shield o LED que está conjunto deles, pode ver que aqui é vermelho. Então ele está piscando em conjunto nele, só para mostrar que eu consigo aplicar um shield Arduino dentro de um STM32, né? Estender a capacidade ou gerar a facilidade de uso, tá? E eu pedi o report, né? Que ele vai me gerar o quê? Toda a visão do código gerado, né? Então eu tenho aqui o ponto C, né? Gerado pelo modelo Simulink, o código, né? E todo o código aqui gerado. Tá? Step 1, aqui está o Pulse Generator, então a ideia também aqui é rastreabilidade. Posso clicar aqui, ó. Cadê o link? Opa. Pulse. Né? As variáveis. Não, é aqui no main. Todos os códigos estão aqui, minhas variáveis estão todas descritas aqui também. Tá? Então, a ideia é poder gerar um facilitador para gerar código. Eu vou ter essa funcionalidade, essa aplicação, né, e o código gerado. Então, você pode vir aqui e poder olhar o código que vai ser aplicado no seu componente. Tá? Certo? Deixa eu fechar um pouco aqui para diminuir a sobrecarga. Infelizmente, eu não temos tempo para mostrar um modelo complexo, mas dentro das soluções Metrics ou das soluções de exemplos, né, por exemplo, você tem este, que é um áudio equalizador, né, para STM32 ou mesmo F4, se for o caso, onde ele aplica a entrada de áudio, né, e você pode visualizar o frame recomposto aqui, né, e a saída de áudio trabalhada também. Tá? Então, as soluções são infinitas aí com hardware da STM, mais algoritmos do MATLAB. A ideia aqui é ser um facilitador. Poxa, eu sou desenvolvedor, vou ter que escrever código para STM32? Não. Né? O ambiente MATLAB Support Package vai auxiliar você a ter uma solução de prototipagem rápida, né? Sem ter que você escrever muita linha de código, tá? Ou nenhuma linha de código, dependendo do que você for desenvolver. Tá? Né? A ideia aqui do suporte de hardware com MATLAB Simulink é você poder efetivar desenvolvimento de diversas maneiras. Tá? Então, uma das ideias é poder fazer aquisição de dados ou controlar sistemas, no caso um robô, um motor, né, que ele tenha uma execução independente. Tá? Suporte a diversos componentes de hardware, tanto aberto quanto componentes pagos, Texas, Renesas, né, NXP, por exemplo, tá? E ser uma coisa fácil de instalar e aplicar, tá?
vou deixar um minutinho para dúvida. Se alguém tiver alguma questão, quiser colocar alguma pergunta, fica à vontade de usar o painel, tá? É, estamos no aguardo de suas dúvidas, suas questões. Bom, vamos lá. Para quem quiser testar depois, tiver alguma dúvida, é uma demo da própria Metrox, a gente não fez nada NASA, tá? É mais para mostrar a funcionalidade e como que as coisas funcionam para esse tipo de estrutura. Fique à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, mandar um e-mail e acessar, tá? E a gente também tem a ideia de ser didático e o tempo é pouco. Para quem vai trabalhar com hardware, poxa, o Alberto falou de Arduino, a gente também tem, conhece Raspberry, um STM32. Qual que é a diferença dos hardwares? Gente, é, estrutura e processamento e arquitetura de cada tipo de hardware, tá? Então, por exemplo, Arduino, ele é a porta de entrada para aplicações IoT e robista, né? As primeiras versões são baseadas em EEPROM, né? Então, o que acontece? A capacidade de eu colocar código dela é pequena, né? E a quantidade de processamento também é pequena, correto? Tá? Então, eu quero aumentar essa aplicação, quero que faça mais rápido, né? E com uma interação maior. Aí eu posso trabalhar no que a gente pode falar no Raspberry Pi, né? É uma outra estrutura que ele também tem ARM. Não que Arduino também não tenha. Agora já tem os MKE que são baseados em estrutura ARM, tá? Mas o Raspberry Pi é uma das mais conhecidas, também tem as mesmas funcionalidades, I/O, alta conformidade de processamento, correto? Tem o tela LCD aqui também, como tem essa placa STM. Deixa eu abrir a câmera aqui de novo. Tá? Tenho tela LCD também no Raspberry Pi, como eu tenho aqui no STM, né? Mas por que que aplicaram um STM então, né? Poxa, se vocês olharem, é uma placa um pouco diferente. Isso aqui já é uma que a gente chama quase que é uma placa fim, já, né? Então eu já posso, por exemplo, acoplar isso num, num enclosure ou numa caixa, né? Esse cara aqui é touch, eu não tenho nada aqui agora para poder descarregar e mostrar para vocês, senão isso demora, né? E eu já coloco lá na minha solução, tá? Então, eu estou alimentando ele por USB, mas eu tenho portas de alimentação aqui que eu posso fazer com que ele funcione com bateria, pilha também, né? Então, ele é uma solução bem sofisticada, né? Como se fosse um ARM, né? Só que mais aplicável para IoT e funções mais pesadas, tá? Então, essa é a diferença entre um Raspberry Pi e um STM32. Um STM32 ele já é uma placa fim, já eu posso colocar ela já para trabalhar e ela ser funcional, tá?
Em algumas situações também, o que acontece? Eu não tenho todo o suporte. Se vocês olharem lá no suporte package, eu não tenho uma conexão direta aqui com câmera, né? Não tenho uma câmera in, tá? Então, eu posso usar os próprios pacotes de driver da STM ou você gerar essa conexão de driver com o MATLAB, tá? Eu tenho como fazer a inserção de outros componentes que eu não tenha suporte no MATLAB, por exemplo, tá? Então fique à vontade de você usar seus próprios drivers dentro do MATLAB também, tá? Ou componentes que o MATLAB não tenha suporte, certo? Acho que isso foi essa pergunta do Lucas e a pergunta anterior, a diferença entre o STM, o Raspberry e o Arduino, tá? É do Gustavo, beleza? Para quem está procurando mais conhecimento, acesse lá a OpenCAD University para vocês terem acesso a esse ramp-up de Model Based Design, conhecer um pouco mais sobre esse conceito de desenvolvimento, tá? Em nome da equipe OpenCAD, eu quero agradecer a participação de todos. Fique atento aos nossos webinars que estão vindo aí, né? Vocês vão receber ou via e-mail ou é divulgado via rede social, LinkedIn, Facebook, tá? Inscrevam-se nas nossas mídias, né, para vocês receberem essas informações, tá? Subscrevam-se no nosso canal do YouTube para vocês acessarem este webinar e outros anteriores, tá? E agradecemos a participação de todos vocês, né? Nosso muito obrigado. Desculpa alguma falha, alguma erro de nossa parte, né? Porque está todo mundo em quarentena, então as estruturas são um pouco diferenciadas, tá? Espero que fiquem todos bem e com saúde, né? Nosso muito obrigado pelo tempo de vocês e sua presença no nosso webinar. Bom dia a todos, boa semana.